Buenas, meus amigos, estamos de volta, de mate listo. Chegamos então ao quinto vídeo da série Sistemas de Produção Agrícola em Terras Baixas. E no vídeo anterior a gente tinha encerrado o assunto afirmando que a partir desse próximo vídeo nós entraríamos especificamente na questão do pisoteio e de quanto ele influencia na questão das lavouras que virão nessas áreas onde o gado passou pisoteando durante todo o inverno. Mas a gente achou mais interessante, mais lógico fazer um encerramento de tudo que a gente viu até agora. Eu inclusive fiz na minha prancheta, que está aqui do meu lado, daqui a pouco eu mostro para vocês, uma sequência separando o ano, separando a safra, os períodos da safra não, os períodos do ano, as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, pegando as questões do momento que a gente se encontra, o momento que a propriedade se encontra, seja de lavoura, seja de pecuária, seja de pasto, seja de confinamento, enfim, seja qual for a atividade da parte do sistema que tiver em execução naquele momento, para a gente tentar fazer um raciocínio com exemplos, que eu acho que assim fica um pouco mais simples da gente entender. Então eu vou tentar separar por etapas, tá? E para a gente poder começar a nossa linha de raciocínio, vou pegar justamente o ponto da onde a gente falou tantas vezes, que seria aquele ponto de conflito, que é a bendita da hora da liberação das áreas, o momento da saída do gado para a dessecação das áreas que serão destinadas à lavoura. Então a nossa linha de raciocínio, a nossa linha de tempo vai começar aí e a gente vai fazer toda a volta no ciclo até chegar de novo neste momento. Bom, então conforme eu disse, vamos pegar a nossa linha do raciocínio. Eu soltei o mate ali, peguei a minha prancheta, como eu disse para vocês, ó. Então eu anotei aqui para a gente fazer uma linha de raciocínio, tá? Pegando a nossa primavera, verão, outono e o momento do inverno, quando tudo fica mais fácil, que é aquela bendita daquela hora que tem aquele aumento de oferta de forragem que todo mundo tem uma maior facilidade para trabalhar, porque realmente é um período onde a oferta de forragem é muito maior e com abundância é muito mais simples. A gente dividir a fartura é muito menos difícil, digamos assim, porque mesmo com fartura às vezes tem gente que se perde, tá? Então vamos entrar neste momento da dessecação. Vou soltar a prancheta aqui do lado, tá, para continuar conversando com vocês. Então esse momento da dessecação. Vamos lá. Período para as dessecações, quando as áreas serão destinadas a arroz, o período de dessecação geralmente inicia no finalzinho de agosto. Para as lavouras, o pessoal que está bem organizado, que está bem estruturado, começa porque vai começar a semeadura cedo, vai começar provavelmente a partir do dia 20 de setembro já tem gente iniciando a semeadura, alguns até antes, mas vamos partir do princípio que 20 de setembro seria nosso ponto de partida para o início da semeadura do arroz. Então, pelo menos umas 3 semanas antes, um mês antes, dependendo do volume de palha que tiver nessas áreas, a gente vai ter que iniciar a dessecação das nossas pastagens. Mas vamos pegar como forma didática os meses de setembro e outubro para as dessecações. E o mês de novembro, ali que vai entrar no mote aqui para vocês entenderem como é que ficou separado as coisas. Então setembro e outubro é aquele momento que a gente precisa liberar as áreas, seja para dessecar para arroz, primeiro arroz e depois a soja, mas enfim, tem que liberar as áreas para que ocorra esta tarefa, que ocorra esta ação de dessecação pré-semeadura das áreas que serão lavoura. Arroz, soja e também as áreas, para quem tem confinamento, as áreas que serão destinadas às lavouras para a produção de silagem, e quem vai fazer pasto de verão também entra mais esse detalhezinho. Então, esses são alguns pontos. A nossa linha de raciocínio agora vai ser bastante completa. Então, partindo do princípio que a gente vai ter que sair das áreas e buscando o que a gente debateu nos vídeos anteriores, o que a gente precisa ter nesse momento e o que a gente pode ter neste momento. Então, a questão do campo nativo melhorado, que é uma alternativa mais barata, né, que a gente já comentou.
Pastos de ciclo um pouco mais longo, azevens de ciclo um pouco mais longo, tá? Consorciado com leguminosa, porque se pega um ano com período de verão mais chovedor, o azevém, independente do volume hídrico, chegando no final de novembro, início de dezembro, ele senesce, ele sementa e se entrega. Para quem vai produzir semente, inclusive a última semana de novembro, a primeira semana de dezembro é o período de colheita. Tá? Mas para quem não vai colher, vai deixar que tenha a intenção, inclusive, que ele semente, que ele perenize. Então, até aí vai ser o período que a gente vai ter condições de pastejar, já obviamente perdendo um pouco de qualidade. Então, me refiro a 284, BRS Ponteio, são dois azevens, um da Estanzuela e outro da Embrapa, que tem um ciclo muito semelhante, e que este é o ponto que, quando eu me refiro, que final de novembro e início de dezembro eles vão estar a ponto de colheita, seriam para estes dois azevens que eu acabei de citar. Tem algumas opções de azevens de ciclo mais longo do que esses. E quando eu me refiro a ciclo mais longo, estou me referindo a estes outros materiais. Tá? Aqui não, como eu já disse mais de uma vez, a intenção aqui não é dar a recomendação de manejo, então eu vou me ater a falar de conceitos e não estar citando materiais específicos. Eu só citei esses dois porque são os mais comuns, os mais usados, para quem compra semente. Isso é uma coisa muito importante da gente frisar, porque se vê várias e várias vezes a gente cruzando de carro na estrada e se vê placas, vende-se azevém a R$ 1,50, R$ 2,00, R$ 2,50 o quilo. Pessoal, quem está comprando esta semente, na verdade, está pagando por casca, por palha de azevém e não por semente. E isso, no final das contas, a pessoa acha que não faz uma matemática bem feita, porque acaba botando 40 quilos dessa pseudo-semente, porque é bem mais barata, e daí acaba botando o dobro da densidade de semeadura que colocaria se estivesse comprando uma semente de qualidade, onde dá tranquilamente para trabalhar com de 15 a 20, 25 quilos, dependendo se for uma área que nunca foi azevém. Se for uma área de primeiro ano, a primeira pastagem, vai estabelecer uma primeira pastagem de azevém destes materiais que eu citei antes, ou de qualquer outro material de alta qualidade, que seja semente de fato, é mais do que suficiente. Mas enfim, eu falei que não ia dar recomendação de manejo e acabei entrando um pouco nessa seara. Mas voltando à nossa linha de raciocínio. Então, quando eu me refiro a ciclos mais longos, são azevens que têm ciclo além do 284 e do BRS Ponteio, tá? Então, e consorciados com leguminosa, que pegando um período mais chuvoso, um verão um pouco mais chuvoso, se estendem janeiro adentro, tá? Então, essa seria a alternativa para a gente tirar o gado na hora de dessecar, colocar nessas pastagens. A outra alternativa são as pastagens perenes, que no vídeo anterior a gente se referiu às festucas, também consorciada com leguminosas. Então, é a outra ferramenta, a outra possibilidade que a gente tem na hora de tirar o gado nesse período de dessecação de setembro e outubro e alocar nestas áreas. A terceira opção, quarta na verdade, que eu falei também dos campos nativos, a quarta opção seria o pessoal que tem confinamento e vai encerrar esse gado. Então, estas seriam as opções para a gente liberar as áreas. Só que neste mesmo momento, além da semeadura das lavouras que estarão ocorrendo, a gente tem que atentar, para quem tem confinamento, também vai estar semeando a lavoura para silagem, e também é o período da semeadura dos pastos de verão. Então, para que a coisa ocorra bem encaixada, o sistema tem que estar muito bem organizado, e por isso, lá no primeiro vídeo eu falei bastante sobre a questão do planejamento, estratégia, 3, 4, 5 anos se possível. Só assim, só com planejamento, as coisas geralmente dão erradas por falta de planejamento, por falta de estratégia. Tá? Porque vocês vejam, para fazer com que a coisa funcione corretamente, com que a coisa realmente esteja encaixada, precisa de fato de muita estratégia, porque é muita atividade ao mesmo tempo. A gente trabalha simultaneamente com várias coisas. Tá? Então, vou fazer uma pausinha aqui para a gente tomar um gole de mate e passar para o próximo passo, para continuar a nossa linha de raciocínio. Feita então essa liberação das áreas e acomodação do gado, seja na
nas pastagens perenes de ciclo longo, campo nativo ou no confinamento. O próximo passo, o próximo período, dezembro, janeiro, fevereiro, as áreas que foram dessecadas já estarão com lavoura, né? Inclusive com a lavoura para silagem, destinada para silagem, e a lavoura de pasto, que é assim que a gente tem que pensar. Quem tem intenção de ter realmente um sistema integrado, integração lavoura-pecuária, quando tratar das pastagens, quando tratar das forrageiras, tem que pensar nelas, assim como se capricha tanto nas lavouras de grãos, tem que pensar nelas como lavouras de pasto. Se a gente conseguir pensar desta forma, usar esse conceito, criar, absorver e internalizar esse conceito como sendo também uma lavoura, só que a gente vai colher pasto e não grão, a tendência é que a gente consiga ter um resultado um tanto melhor. Então, recuperando o raciocínio, neste período, dezembro, janeiro, fevereiro, as áreas já estarão seja com as lavouras de pasto, de grão, ou com o fim de silagem, e o gado já vai estar em algum destes locais, alguma destas alternativas, destas ferramentas que a gente já citou mais de uma vez. O que vai ocorrer neste período? Precisa agora, obviamente que nas lavouras, o seu manejo necessário, o manejo programado para cada cultivar, para cada cultura. E no gado também, a gente não pode esquecer o manejo, a pastagem em si vai precisar também daquele ajuste de carga. É o momento de se ir justamente ajustando a carga daqui e dali, para que com o passar do tempo aquele azevém, aquela pastagem de ciclo um pouco mais longo, para que ela possa perenizar, sementar e cair a semente, para que no ano seguinte a gente tenha uma pastagem já estabelecida naturalmente, a gente vai precisar dando uma aliviada na carga, ou até liberar a pastagem. Da mesma forma, a pastagem perene precisa dar uma respirada, vamos dizer assim. E de que forma a gente vai conseguir fazer isso? Então, no período de dezembro, janeiro, fevereiro, se a gente conseguir fazer com que as lavouras de pasto, que o pasto de verão também seja semeado dentro da época, a gente já vai ter condições de utilizar então essas pastagens de verão, seja sorgo forrageiro, seja milheto, que eu não citei nos outros vídeos, seja capim-sudão, enfim, seja qual for a alternativa que se esteja usando de pasto de verão, que são várias, eu citei algumas, as que eu tenho que eu tive mais contato, que tem um pouco mais de conhecimento de causa para passar para vocês. Mas enfim, esse período, então, a gente já tem à disposição esses pastos de verão e podemos então aliviar as pastagens de ciclo mais longo e as pastagens perenes, para que elas então continuem nos produzindo nos próximos ciclos. Tá? E cabe salientar que neste momento, fora este ajuste de carga que a gente tem que fazer, esse manejo que se faz nas pastagens, as áreas de preparo de verão também já devem estar sendo feitas. Então, para quem vai semear arroz na safra seguinte, é o momento da gente fazer um preparo de verão, que vai semear arroz numa área que já está liberada, obviamente, que tem condição de fazer um preparo de verão, faz o preparo neste período de janeiro e fevereiro, já faz as taipas, deixa a área pronta, quando se diz pronta, é literalmente pronta, é sem faltar nada para fazer, e já semeia final de fevereiro, início de março, depois já das taipas feitas, se deixa vir uma leva, dá uma sujada na área, vira uma camada de sujeira, se desseca a área e se faz uma semeadura da forrageira de inverno. Pode ser aveia, pode ser azevém. A tendência de se usar aveia, é perigoso colocar aveia nessas áreas, porque não raramente se perde o manejo da boca. A aveia, ela é muito agressiva, ela vem bem mais rápido, ela dá boca mais cedo, justamente por isso que ela tem um volume de forragem. Ela tem o Gabriel Fernandes, que é um cliente que eu trabalhava e que tem uma experiência vasta e muita sabedoria nessa questão de pecuária.
tem uma expressão que ele usa que me agrada bastante. Quem quer correr 50 metros rasos vai de aveia, quem quer correr 100 metros vai de azevém, quem quer correr uma maratona vai com material perene. Então acho que fica bem exemplificado. Só que a aveia, justamente por esse arranque muito rápido dela, é muito fácil a gente perder o controle da boca e ela encanar e acabar virando fio. Fora o fato dela produzir uma massa muito grande e depois pode complicar essa questão do volume de palha para a semeadura do arroz e acabar atrapalhando. Então eu acho mais prudente nas áreas colocar aveia onde vai soja e deixar as áreas de arroz para trabalhar só com azevém. Então não colocar aveia nessas áreas. Mas enfim, este período, fora os ajustes, manejo de lavoura, os manejos do gado, da pastagem, é também o período, janeiro e fevereiro, de se fazer o preparo de verão e no final de fevereiro, início de março, já a semeadura da pastagem de inverno em cima dessas áreas de preparo de verão, que inclusive vão da boca antes daquelas áreas que se semeiam o azevém na caída da folha da soja. Então, quase completando a volta, agora eu acabei de falar da questão dos preparos de verão, né? Então, passando para março, abril, maio, mas antes ainda nessa virada do mês de fevereiro para março, para quem tem confinamento, uma das alternativas para não comprar grão de fora, dá para fazer também, além da silagem de planta inteira, silagem de grão úmido. Bastante interessante, tive experiência tanto de silagem de grão úmido de milho quanto de sorgo. E quando se usou sorgo, tem umas ferramentas, quando eu me refiro a ferramentas, a cultivares, materiais de sorgo, graníferos, com esse fim da gente fazer silagem de grão úmido, mas que tem uma capacidade de rebrote pós-colheita, que se transforma praticamente num sorgo forrageiro depois da gente colher. E a vantagem da gente fazer essa questão da silagem de grão úmido e não querer colher grão seco para completar a dieta do confinamento, ou comprar grão de fora, que às vezes fica mais caro, na maior parte dos casos fica mais caro, e a vantagem de colocar uma outra lavoura dentro da propriedade é pelo benefício da rotação de culturas, porque essas áreas geralmente, nas áreas baixas mesmo, em várzea, a rotação é arroz e soja, mas pegando partes um pouco mais dobradas, partes até de coxilhas, a rotação com a soja fica mais limitada, justamente pela questão do relevo. Então não tem como colocar arroz nessas áreas, e pelo benefício agroeconômico, como eu gosto bastante de chamar a atenção, para manter a questão da rotação de culturas, se usa então milho e sorgo para a questão da silagem, para o uso da boia no próprio confinamento. Tá? Então, esse período, a vantagem desse exemplo que eu estou dando do sorgo para fazer silagem de grão úmido, esse tipo de situação se consegue. Por que não deixar grão seco? Porque daí vai ter que ter uma plataforma específica para a colheita de grãos, que geralmente não se tem, o produtor não tem, daí vai ter que terceirizar o serviço, às vezes fica mais caro, acaba encarecendo o processo. E a vantagem da colheita de grão úmido, além de antecipar a colheita, que dá corte mais cedo, ainda em fevereiro, que é o caso do ponto que eu quero chegar aqui, se otimiza o uso da máquina, a própria máquina da colheitadeira do arroz, dá para aproveitar. E daí se faz algum ajuste ali na colheitadeira, para que na própria colheita ela já dê uma apertada, uma esmagada no grão, para que ele já vá dando uma esmagada antes de passar para dentro do silo bolsa lá, com o inoculante e tudo mais, para que ocorra a fermentação. Então o ponto é esse, que eu quero chamar a atenção, é que ainda em fevereiro, final de fevereiro e início de março, tem essa otimização da colheitadeira do arroz, e o rebrote desse sorgo vai nos liberar uma área bem num período onde os pastos de verão vão estar encerrando o ciclo, que dependendo do volume hídrico a gente está sem pasto, inclusive. Esse final de fevereiro, se pega um verão seco, a gente já nesse momento já está complicado de pasto, mesmo nas pastagens perenes, que a gente já bateu bastante a esse respeito. Então teríamos ainda o gado no confinamento, o gado encerrado,
mas as opções de campo, se o verão for bastante seco, já estão acabando para a gente. Então, neste momento, final de fevereiro, nos libera a resteva do sorgo, que, como eu disse, após a colheita, ele começa a rebrotar de baixo para cima, botar folha nova, e isso se estende até a primeira geada, geralmente. Se não fizer um frio que queime a planta, que queime as gemas, os pontos de crescimento, ele segue rebrotando e a gente coloca o gado lá e o próprio pastejo vai estimulando o rebrote. Então, neste período, a gente tem, se o verão tiver chovedor, a vantagem de continuar com o gado nos pastos de verão, mas nos abre a oportunidade de entrar também na resteva do sorgo, que em seguida, final de fevereiro, também alguma cultivar de arroz já está dando corte, vai liberar um pouco de área de resteva de arroz também, e isso é uma maneira da gente liberar até algum ajuste de carga, mesmo que o verão esteja chovedor, para dar uma aliviada nesses pastos de verão, se for o caso, dependendo da demanda, e das pastagens perenes, para dar uma aliviada de carga nelas, para que elas possam dar uma respirada e a gente voltar para elas em seguida. Nesse período, então, março, abril, final de abril, aquelas pastagens do preparo de verão que eu falei do final de fevereiro e início de março já vão estar dando boca. E nesse período a gente também vai estar fazendo a semeadura de avião da caída da folha da soja. Nas áreas que a gente vai semear o azevém ou a aveia de avião, que lá em maio vai estar nos dando boca também. E daí sim, daí chega o período que a gente completou praticamente todo o ciclo, né? Já estamos chegando no final do outono, já nos aproximando de novo do inverno, e daí, como vocês já estão vendo, que as opções começam a abrir um leque de opções e começa a ficar tudo mais fácil, né? Então, esse período de grande oferta tende a nos facilitar o manejo, mas ainda assim requer bastante cuidado e bastante estratégia, para que a gente não se perca no manuseio de tira o gado daqui, coloca para lá e acaba que uma operação atrapalha a outra, porque é colheita, é semeadura, é ajuste de carga, enfim, é tudo ao mesmo tempo. Tá bem, pessoal? O vídeo de hoje eu sei que ficou bastante longo, peço desculpa para vocês, mas eu não via outra maneira da gente concluir toda essa linha de raciocínio se não fosse mantendo ele assim, da maneira que foi. Um forte abraço e até a semana que vem.